Olá, meus amados, meus queridos e amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, é uma grande satisfação poder estar com vocês mais essa vez, para meditarmos na Palavra de Deus, para colocar a Palavra de Deus, né, em nossos corações e nossas mentes, para assim podermos praticá-la. E estamos dando aí, então, continuidade às bem-aventuranças, essa série de mensagens das bem-aventuranças que Jesus pregou no início do seu sermão, conhecido como Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus, ok? E eu espero, meus amados irmãos das igrejas batistas de Barão de Aquino, de Campinas, eu espero mesmo que eu esteja sendo aí um instrumento de Deus para abençoar a vida dos irmãos por meio dessa série de mensagens das bem-aventuranças, ok? E também para todos aqueles que forem alcançados por esse vídeo ou por esses áudios, né, que eu também estou fazendo aqui. Então eu espero mesmo que Deus esteja abençoando a vida de vocês por meio dessas mensagens. E então eu quero até deixar aqui para vocês que as mensagens das outras bem-aventuranças, nós já vimos 4, né? Com essa de hoje é a 5ª bem-aventurança que nós vamos estar vendo. As outras 4, elas estão na descrição desse vídeo, você pode estar vendo, acompanhando, tá? Está aí nesse canal. E é importante porque Jesus deixou, né, essas bem-aventuranças numa ordem que a gente entende que é uma ordem muito lógica, uma ordem profundamente espiritual. Seria muito importante estar aí acompanhando as outras bem-aventuranças, vindo nessa sequência deixada por Jesus das bem-aventuranças, tá bom? Então assistam, vocês que não assistiram, e vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus por mais esta mensagem. Pai querido, obrigado por mais esse momento que estamos diante da sua santíssima e gloriosa palavra. Nós entendemos, ó Deus, que sempre que meditamos, ó Pai, na sua palavra, nós temos a oportunidade de crescermos mais para glorificarmos melhor o seu nome. E é isso que nos dá felicidade, ó Pai. Sabemos que temos nos comportado, ó Pai, como filhos do Senhor, no crescimento espiritual, conforme a sua palavra nos ensina. Então eu te peço aqui, junto aos meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor de fato fale aos nossos corações nesse momento, para que a gente cresça na sua palavra, para assim então podermos ter mais intimidade contigo, Senhor, termos mais amor pelo Senhor, porque sabemos que quanto mais te conhecermos, mais nós te amaremos, mais intimidade com o Senhor nós teremos, e mais fácil ficará para nós, inclusive, praticar a sua palavra, Deus, e assim glorificar o seu nome em nossas vidas. Então nos faça crescer por meio de mais essa mensagem que eu te peço em nome de Jesus. Também te peço aqui, junto aos meus irmãos, pelo pastor Douglas, por sua família, esteja abençoando, ó Pai, a família do pastor Douglas, ó Deus, nesse momento que eles estão passando, ó Pai, que se encontra a Priscila, ó Deus, a sua filha enferma devido ao acidente que ela sofreu. E, ó Deus de amor, nós sabemos que a sua promessa, ó Deus, se vale em nossas vidas, e a sua promessa de que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como diz o Salmo 46, e é nisso que nós confiamos. Sabemos então, ó Deus, que o Senhor é nosso Deus, Criador de todas as coisas e que está no governo de todas as coisas. E nessa crença, nessa fé, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide da Priscila, cuide do pastor Douglas, da Helena, sustente essa família, ó Deus, nesse momento difícil que eles estão passando. É o que nós pedimos aqui, juntos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Bom, irmãos, então hoje nós estaremos vendo a 5ª bem-aventurança, que se encontra no capítulo 5 de Mateus, no versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bom, irmãos, essa bem-aventurança deriva-se de todas as que a precedem. E recapitulando, quero recapitular aqui com vocês, é importante, né, já que ela vem de todas as que a precedem, então a gente viu que tudo começa com a humildade de espírito, ou seja, eu entendo que não há qualquer retidão em mim mesmo, e que se eu fosse posto face a face com Deus, eu estaria irremediavelmente perdido, ou seja, eu estaria condenado, estou condenado ao inferno por mim mesmo. Então, reconhecendo que sou um terrível pecador,
Com muita humildade, então, que eu me entreguei a Cristo. E nele eu fui perdoado, eu nasci de novo. Em Cristo eu fui purificado para me encontrar com Deus e me relacionar com Deus por toda a eternidade. Porque, como vimos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3. Contudo, eu ainda lamento, ainda choro, por causa do pecado que ainda habita em mim, ainda está em mim. Porque o Espírito Santo que agora habita em mim me faz enxergar que eu sou ainda um pecador. Me faz ter consciência da pecaminosidade que ainda não me deixou por completo. E isso me faz chorar, conforme o apóstolo Paulo chorou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas é porque eu choro que eu também sou consolado. E por isso também eu posso exclamar, assim como o apóstolo Paulo exclamou, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, meu Senhor. Então, meus amados, é o que diz lá, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós vimos isso no versículo 4. E com isso, Deus me torna uma pessoa mansa. Deus me faz ter uma visão realista e autêntica de mim mesmo. Por isso ninguém pode mais me ofender dizendo algo demasiadamente pesado ao meu respeito. Eu mesmo já olhei para dentro de mim e já vi o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou pecador. Eu já fiz isso por mim mesmo. E isso me faz ser manso. E como a gente viu no versículo 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É por isso mesmo, irmãos, que eu tenho fome e sede de justiça. Eu anelo pela justiça, contudo ciente de que jamais terei condições de criar justiça por mim mesmo e que ninguém nesse mundo é capaz de fazer isso por mim, de me ajudar nisso. Então, nessa minha desesperadora situação diante de Deus, eu tenho fome e sede daquela retidão que me reconciliará definitivamente com Deus de forma plena, que me endireitará da minha situação diante de Deus, que me tornará uma nova criação, me fazendo plenamente santo para me relacionar plenamente com meu Deus, que inclusive por meio dele, por meio de Jesus, Deus passou a ser mais do que Deus, passou a ser o meu Pai. Deus se fez meu Pai em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu tenho fome e sede de viver ao lado do meu Pai, de forma plena, de forma santa. Eu tenho fome e sede dessa justiça feita em Cristo Jesus por mim. E tendo consciência de que, de fato, somente em Cristo eu tenho tudo isso que eu necessito, que eu almejo, então em Cristo eu estou inteiramente satisfeito. Porque em Cristo eu recebi tudo de forma gratuita e abundante. Gratuita e abundantemente. Em Cristo eu serei farto, plenamente farto. Por isso a gente viu no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E agora, se já aconteceu tudo isso comigo, então eu passo para a próxima bem-aventurança. Eu posso passar para essa bem-aventurança que vem em seguida, uma vez que não mais estarei enxergando os outros homens conforme eu costumava vê-los. Agora eu vejo os outros homens através dos olhos cristãos. Eu os vejo como vítimas e escravos do pecado e desse mundo que jaz no maligno, cujo outrora eu também era vítima. Por isso não considero mais como homens que me causam aversão por causa dos seus pecados. Não, não. Mas sim como homens de quem eu me devo me compadecer. Contudo, essa compaixão, irmãos, me leva a agir em favor deles. E é esse agir que me tira da passividade. Porque se até agora eu estava apenas no campo interior, né? Agora eu não fico mais apenas no campo interior. Eu não sou apenas mais humilde. Eu não sou apenas manso. Não, agora eu parto para a questão exterior. Eu parto para atividade. Agora eu passo a agir, agora eu passo a ser misericordioso com eles. E é isso que estaremos vendo hoje aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7.
Então veremos esse versículo, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Percebam, irmãos, todas essas bem-aventuranças que a gente viu até aqui, elas tratavam da nossa relação para com Deus, mas agora, a partir dessa bem-aventurança, Jesus começa a falar da nossa relação para com o nosso próximo, da nossa relação para com os outros homens. E sendo assim, Jesus está, irmãos, nos ensinando sobre... Ele está nos ensinando sobre as bem-aventuranças, mas ao mesmo tempo, ele também está nos levando a examinar nós mesmos através dessas bem-aventuranças. Porque os verdadeiros crentes, eles não ficam apenas no campo da elucubração, né, do entendimento dessas bem-aventuranças, não. O verdadeiro crente, ele passa a produzir frutos, porque ele passa a ter fé nessas bem-aventuranças que Jesus começa a nos ensinar. Então, ele passa a produzir frutos advindos dessa fé em Cristo. Esses frutos são frutos de obediências, né? As obediências, elas passam a ser práticas. São obediências, são proatividades, podemos dizer assim, advindas do amor a esses ensinamentos de Cristo, do amor a essas exortações de Cristo para nós. E isso gera em nós essas bem-aventuranças, quando a gente passa realmente crente em Cristo Jesus, e a gente passa a entender essas bem-aventuranças, o que Jesus quer, como que Jesus quer que a gente se comporte. E a gente vê então que agora Jesus quer que a gente tenha compaixão pelo nosso próximo. E essa compaixão, irmãos, ela nos leva a agir em favor do próximo. E já que o Sermão do Monte, ele é pregado exclusivamente para os discípulos de Jesus, então Jesus coloca as bem-aventuranças, irmãos, numa ordem lógica muito interessante, muito importante, para nos mostrar as etapas que ocorrem em nossas vidas. Nas primeiras bem-aventuranças, Jesus nos mostra as verdades primordiais do Evangelho. Jesus, ele dá ênfase, em primeiro lugar, na questão do nosso ser e não na questão do nosso fazer. A verdade bíblica, irmãos, é que precisamos ser crentes antes de agirmos como crentes. Primeiramente, precisamos ter uma vida com Deus e com o seu reino, antes de querermos ter uma vida com os homens e com este mundo. Por isso não é algo natural que vemos aqui nessas bem-aventuranças, e sim espiritual. É dádiva divina, é fruto do Espírito. E por conta disso, não podemos olhar para as bem-aventuranças, irmãos, de forma fragmentada. Os verdadeiros crentes, eles consideram as bem-aventuranças como um todo, é um pacote fechado. Por quê? Porque, repetindo, né, inclusive, porque a gente já disse isso em mensagens anteriores, mas vale a pena relembrar, essas bem-aventuranças, nenhuma delas aqui, irmãos, é algo que temos que ter de forma natural, né? Ou seja, nenhuma dessas bem-aventuranças pregadas por Jesus é uma exigência para que a gente coloque em prática como se a gente tivesse ela já intrínseca em nós, de forma natural conosco, se a gente tivesse nascido com predisposição já para exercer cada uma delas. Não, não é. Não é porque nós nascemos com a disposição para o cumprimento de alguma delas. Não é isso. O Evangelho de Cristo não está limitado, irmãos, a certos temperamentos particulares de cada indivíduo, com suas disposições naturais. Não, não, não. Inclusive, se fosse assim, algumas pessoas teriam algumas vantagens diante de Deus por conta de suas personalidades, né? Algumas pessoas são naturalmente mais mansas do que a outra, mais misericordiosa do que outras, né? E isso poderia trazer algum mérito pessoal, já alguma vantagem para algumas pessoas e desvantagens para outras. Mas não é isso. Inclusive a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Está lá em Romanos 3:23. Mas, muito bem, vendo isso, então, irmãos, após essa questão estar bem definida, nós podemos dar continuidade, então, às particularidades das bem-aventuranças, como a gente tem feito, né? Cada uma delas, analisando. Então, vamos adentrar aí de forma mais
mais profunda, né, nessa bem-aventurança registrada por Mateus, capítulo 5, registrada em Mateus, capítulo 5, versículo 7, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Jesus quis dizer, irmãos, quando ele pregou dizendo isso? Primeiramente, irmãos, eu quero inclusive aqui mencionar um importante ponto negativo. Depois a gente passa para o positivo, mas vamos ver aqui o que não significa ser misericordioso. Não está em pauta aqui, irmãos, ser complacente com o erro. Muita gente nesses últimos dias pensa que ser misericordioso significa ser complacente. Por exemplo, tem pessoas que vê outras pessoas cometendo erros, quebrando disciplinas, quebrando regras, quebrando ordens, e finge que não está vendo, finge que não está percebendo. Essas pessoas pregam, inclusive, que o ser humano tem que ter uma mente aberta e como, né, se cada um tivesse o direito de fazer qualquer coisa que queira fazer, e cada um tem esse direito. E eles pensam, né, conforme eles pensam, ser misericordioso é isso, é sorrir, né, diante da transgressão das leis e fingir que não está vendo a transgressão. Não, não é isso, irmãos. Isso é ser complacente com o erro. Ter misericórdia não significa ser uma pessoa molenga, desligada da realidade. Como, por exemplo, a gente vê, irmãos, infelizmente acontecendo muito em nosso país, a criminalidade correndo à solta e os humanistas de plantão pregando misericórdia para bandidos, querendo até afrouxar leis para ajudar ladrões. E não é isso que significa misericórdia na Bíblia. Mas a misericórdia na Bíblia significa, conforme a gente viu um pouco, e vamos agora adentrar mais nisso, significa, irmãos, lançar o coração na miséria do outro. E isso de forma realmente a agir para ajudar o outro na sua necessidade. Podemos lembrar, inclusive, aqui de alguns exemplos bíblicos, né? A parábola conhecida como o bom samaritano, aquele moribundo lá, caído, ensanguentado, machucado, e várias pessoas passando por ele ali, inclusive religiosos, né? Quem sabe indo para o templo, né, para entregar o dízimo naquele dia, mas passou ali por aquele homem ensanguentado, machucado, mas ninguém parou para socorrer ele. Estavam todos muito atarefados consigo mesmo e com seus planos já pré-determinados, né? E aí ninguém parou. Mas Jesus disse que passa ali um samaritano, e aquele samaritano, sim, é considerado um homem misericordioso, porque ele parou, ele cuidou, ele atendeu aquela pessoa, ele tirou aquela pessoa daquele estado, ele levou aquela pessoa ao médico, né? Inclusive proveu ali finanças, né? Proveu ali recursos financeiros para que o médico pudesse, né, comprasse algum medicamento, se fosse o caso, para aquele homem e cuidasse daquele homem. Aquele samaritano agiu de forma misericordiosa, conforme Jesus nos ensina a fazer. A gente vê também, em outras passagens bíblicas, por exemplo, os macedônios, na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 8, relata isso, irmãos, que os irmãos da Macedônia, na profunda pobreza, inclusive diz lá, na profunda pobreza deles, superabundou grande riqueza de generosidade. Eles quiseram socorrer os necessitados, os irmãos lá, os cristãos da Judéia. Eles quiseram ajudar, eles pediram com rogos, né, o apóstolo Paulo para que ele deixasse eles participarem dessa graça de ajudar aqueles irmãos que estavam necessitados lá da Judéia. Isso sim é ter misericórdia, você ter uma compaixão que te leva a agir, te leva a ser proativo, te leva a sair do estado de passividade para a atividade. Isso é ser misericordioso, conforme Jesus nos ensina. Mas para finalizar, irmãos, essa bem-aventurança, Jesus nos afirma que ela vem, né, com uma promessa, e a promessa é que os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Contudo, essa promessa, irmãos, ela não se refere que essa misericórdia ela virá como reciprocidade dos homens que foram atendidos por nossas misericórdias.
né? Não significa isso. Não significa porque a gente está sendo misericordioso com a pessoa que a gente receberá de volta a misericórdia dessa pessoa. Não é isso. Até mesmo porque não significa, né, que a gente entregando, né, sendo misericordioso, que a gente vai receber de volta a misericórdia dessa pessoa, que a gente foi misericordioso. Não significa isso, porque como cristãos, irmãos, nós estamos sujeitos, e olha, muito sujeitos a recebermos o contrário, né, sermos retribuídos com o mal. Então, a gente precisa até mesmo estar atento a isso, para quando isso acontecer. É importante mesmo a gente lembrar que nós estaremos sendo identificados com Cristo, com o próprio Jesus, para a gente não esmorecer, né? E a gente vai estar sendo identificado com Cristo, irmãos. Os homens crucificaram aquele que mais liberou misericórdia. Mas assim como Jesus, irmãos, a misericórdia que está garantida para nós, ela não vem dos homens. A misericórdia que está garantida para nós, assim como Jesus recebeu misericórdia, a misericórdia veio dos céus. A misericórdia prometida para nós é a que vem de Deus. E nós, como imitadores de Cristo, cabe a nós continuarmos sendo misericordiosos. Precisamos ser como Cornélio, né? Um anjo lhe disse lá em Atos, no capítulo 10, versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Oh, meus amados, quão maravilhoso é para Deus, né? Quando nós ajudamos alguém. E Deus há de nos recompensar, irmãos, a começar por essa vida. Eu até, vejam alguns versículos que eu até separei aqui para ler com vocês. Vejam aqui que algumas recompensas que Deus nos dará por sermos misericordiosos. Vejam que Deus prolongará o nosso nome nessa terra. Em Salmos 112, versículos 5 e 6 diz assim: ditoso é o homem que se compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Interessante, né, irmãos? Deus também vai nos abençoará a nossa posteridade. Vejam, Salmos 37, 26 diz assim: é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Não apenas somos abençoados, mas vejam, irmãos, nós somos os nossos filhos, né? Aqui mostra, os nossos filhos também serão abençoados, porque diz, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Vejam, essa bênção é estendida à nossa descendência. E também Deus nos abençoa com a vida longa e feliz. Vejam agora Salmos 41, os versículos 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Meus amados, então o misericordioso ajuda os outros a viver, e Deus lhe preserva a vida, ele faz feliz nessa vida. E aí a gente pode lembrar exatamente isso aí que Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é aqui que eu quero fazer as considerações finais com vocês, irmãos. Primeiramente, Jesus diz que os misericordiosos de fato são felizes, né? Porque bem-aventurados os misericordiosos significa felizes, são abençoados, são felizes os misericordiosos. Então, quem não é misericordioso não é feliz. Felizes são os misericordiosos. Uma das maiores tristezas de quem não é misericordioso, irmãos, é saber que não adianta reter tudo que tem nessa vida. Não adianta. Essa vida passa, e as traças hão de comer os nossos bens materiais. A pessoa que não é misericordiosa não experimenta a felicidade revelada por Jesus, que disse: melhor é dar do que receber, ser desprendido, irmãos, e ter a felicidade de ajudar, de dar. E é melhor dar do que receber, como disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, né? O apóstolo Paulo lá revela para nós essa frase de Jesus. E essa alegria, irmãos, ela vai além. Ela ultrapassa essa vida, né? Quando Jesus diz para nós, misericordiosos, ou seja,
felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus está falando, sobretudo, que nós alcançaremos a misericórdia da vida eterna, a misericórdia eterna de Deus sobre nossas vidas. Ainda que nesse ponto, irmãos, é até mesmo muito importante, é sempre importante deixar bem claro que ser misericordioso não é o meio pelo qual somos salvos, pois é somente pela graça de Deus, mediante a fé, que somos salvos, né? Porém, a misericórdia, irmãos, é o meio pelo qual nós também demonstramos que nós somos salvos, sim, em Cristo Jesus, porque nós somos misericordiosos. Mas cabe então a você, irmãos, fazer essa introspecção. Se você realmente tem sido essa pessoa, uma pessoa misericordiosa, conforme Jesus nos ensina, você tem glorificado a Deus por meio dessa bem-aventurança? Você tem se socorrido o necessitado, estendido a mão para o necessitado, para ajudar alguém? Veja até, inclusive, uma coisa, se você pensa, mas eu já dou o dízimo, né? E a minha igreja, ela ajuda muita gente. E aí, então, eu já dou o dízimo, então, com isso, eu já estou ajudando as pessoas, porque eu dou o dízimo, eu ajudo, né, a igreja, dou estudos para a igreja, eu levo, então, os irmãos também a entender a importância de ajudar e tal. Mas dificilmente você tem estendido a mão por você mesmo, saindo do papel da igreja, né? Mas por você mesmo, na sua individualidade, você tem socorrido alguém? Porque pensa comigo, se você estiver preso nessa questão coletiva da igreja, mas é porque eu já dou o dízimo, a igreja já faz, você não passa de um legalista. Você está sendo legalista e não está sendo misericordioso, conforme Deus quer que você seja, fazendo o seu papel de cidadão cristão aqui, né, enquanto cidadão cristão nesse mundo. Você, então, socorrer os necessitados por você mesmo. Estender a mão por você mesmo, pegar e socorrer. E quando foge o seu alcance, aí sim recorrer à igreja, porque onde mais mãos estendidas pode alcançar, às vezes a nossa sozinha não alcança, tudo bem, chamar por socorro, chamar por ajuda, a igreja serve para isso sim. Mas o que você tem feito? Qual o papel que você tem feito na sua individualidade como cristão? Junto às pessoas, como você tem socorrido as pessoas? Se você tem ajudado pessoalmente alguém, se não tem, é questão para pensar, para se pensar, né? Estenda a mão, ajude. Jesus espera que sejamos misericordiosos nessa vida. E assim, então, terminamos aqui mais essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Seja misericordioso. Glorifique o nome de Deus através da sua atitude de misericórdia, para que o mundo veja Jesus Cristo por meio de sua vida, estendendo a mão ao necessitado, ajudando todos aqueles que Deus tem enviado para você ajudar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa mensagem que vimos aqui neste momento. Nós te agradecemos por mais esse ensinamento tão rico e tão importante para nossas vidas. Queremos sim glorificar o teu santo nome, ó Deus, agora no nosso agir, porque glorificamos o seu santo nome, ó Deus, com o nosso interior, sendo nós pessoas humildes, pessoas que se lamentam por conta dos nossos pecados, pessoas que choram, ó Deus, porque somos pecadoras, pessoas que choram por causa do pecado do mundo, por ver tanta transgressão nesse mundo. Ó Deus, nós somos mansos, ó Deus, por reconhecermos que somos pecadores e assim, então, nós entendemos melhor, Pai, o pecado do outro e assim não ficamos julgando o outro, Pai, porque somos mansos, somos acolhedores. E assim, então, ó Pai, nós temos fome e sede de justiça, como nós vimos também. Nós queremos muito, ó Pai, alcançar a plenitude da perfeição e viver ao seu lado eternamente perfeitos, sem pecado nenhum mais. E, ó Deus, hoje nós vimos, ó Pai, quão importante nós saímos desse nosso estado de apenas sentir tudo isso no nosso coração, mas agora passarmos a expor isso na ajuda ao próximo, passar para agora para a nossa atividade no socorro aos necessitados, na qual o Senhor denomina misericórdia. Que nós sejamos realmente misericordiosos, ó Deus, com todos aqueles que o Senhor tem nos enviado, que estão passando por algum tipo de necessidade e que o Senhor tem nos levantado para ajudá-los. Faça isso em minha vida e na vida de cada irmão em Cristo, ó Pai, que tem ouvido e que tem percebido
e que tem buscado viver isso de fato na prática por amor ao seu nome. É o que eu te peço aqui, diante dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Deus os abençoe rica e poderosamente. Um grande abraço.